Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui dando continuidade à planilha de gastos mensais do Excel. No vídeo de hoje a gente vai utilizar a função soma e vamos ver um pouquinho do cursor auto-preenchimento, da ferramenta auto-preencher. Vamos também usar bordas e formatar as cores das células da planilha, tudo nesse vídeo. Vamos começar então com a função soma. Aqui no total de gastos, eu tinha utilizado a soma manual de todos os valores, começando mercado, mais aluguel, mais escola, mais água e luz. Então, utilizando a função soma, igual, inicializando a fórmula, a gente vai utilizar a nossa primeira função, que é a função soma. Vamos escrever soma e dar 2 cliques aqui dentro. Ele vai abrir o parênteses, vamos clicar no primeiro valor, que no caso aqui é mercado, e vamos arrastar até o último valor. Então, nesse intervalo, ele vai somar todos os valores que estão aqui dentro. Então, ele vai fazer esse 500, mais 350, mais 150, mais 200, até 350. Ou seja, B9, esses 2 pontinhos significam até, B9 até B18. Dando um Enter, ele vai dar o mesmo resultado que foi a soma manual. Então, a função soma, ela ajuda, ela nos permite somar um conjunto de números, sem ter que somar manualmente todos eles. Ou seja, algo que facilita e muito. Aqui no total da renda, a gente não precisa utilizar a função soma, pois a gente somou 2 valores apenas, o salário mais o banco. Ok? Então, vamos começar a utilizar a ferramenta auto-preencher. Vamos colocar, então, o primeiro mês aqui, JAN, a abreviação de janeiro, e aqui na tabela gastos também, janeiro. Ok. Aqui em janeiro, vamos selecionar a célula B3, vamos arrastar o cursor até esse pequeno quadradinho aqui na parte inferior direita da célula, vai aparecer mais ou menos um sinal de mais, o que parece ser um sinal de mais. Aparecendo, a gente clica e segura e arrasta para a coluna superior, que no caso vai modificar para fevereiro, março, abril, maio e junho. Ou seja, a ferramenta auto-preencher estende os valores, facilitando, então, o nosso trabalho na planilha. Não precisamos ficar colocando fevereiro, depois passa para a próxima março. É só usar o auto-preencher. Março, usando o auto-preencher, abril, maio e junho. Vamos fazer só para o primeiro semestre desse ano. Ok, então vamos supor que o meu salário permaneça constante nos demais meses. Então, eu dou um clique aqui na célula do meu salário, que é 3.700, e eu utilizo de novo o auto-preencher até junho. E ele vai copiar 3.700 em fevereiro, em março, abril, maio, junho. Certo? O que eu tenho no banco vai ser o saldo do mês anterior, ou seja, igual, inicializando a fórmula, o saldo do mês de janeiro, igual a B21, 3.400. No total, que é a relação do salário mais o que eu tenho no banco desse mês, eu não preciso refazer a fórmula. Por quê? Porque aqui na B6 eu já tenho uma fórmula, que é B4, aqui na barra de fórmulas, B4 mais B5. Eu usando o auto-preencher para a direita, ele altera a coluna e a fórmula permanece. Ou seja, de vez pegar aqui a B4 mais a B5, ele pega a C4 mais a C5. Usando o auto-preencher para a direita, ele altera a célula para a direita. Aqui no meu salário, vamos supor que ele aumenta de 10 em 10 a cada mês. Então, no caso, o mercado no mês de janeiro foi 500, no mês de fevereiro vai ser 510.
O aluguel vai ser 360, a escola 160, água e luz 210, telefone 100, saúde 160, roupas 310, feira 110, manutenção 80, entretenimento 360. Da mesma forma que a gente fez com o salário banco referente ao mês de fevereiro, a gente pode fazer aqui com o total de gastos. A gente já tem a fórmula com a função que é o quê? B9 até B18. Usando o autopreencher para a direita, ele vai copiar a fórmula e somente vai modificar a coluna. Então, de vez a coluna B, a gente vai arrastar para a coluna da direita, vai utilizar a coluna C. Ou seja, vai somar todos esses valores. O saldo da mesma forma, vamos pegar aqui e passar para cá. 4.700. Ele só alterou a coluna, uma coluna para a direita. Então, aqui no banco, da mesma forma, a gente pega aqui e arrasta para cá com autopreenchimento. Então, ele vai pegar o saldo do mês de fevereiro, que vai ser o que a gente vai ter no banco do mês de março. E o total, já que eu tenho a fórmula, eu vou pegar aqui, usando o autopreenchimento, arrastar para cá, e ele já vai fazer tudo prontinho para a gente. Aqui não há necessidade de eu colocar, já que o salário cresce constantemente de 10 em 10. Eu só preciso selecionar os intervalos e usar o autopreenchimento, que por padrão o Excel já conhece que está aumentando de 10 em 10. Então, eu posso pegar daqui e arrastar até junho, que ele vai aumentar de 10 em 10. Mercado 500 em janeiro, 510 em fevereiro, 520 em março, 530 em abril, 540 em maio, 550 em junho. Ok? O total, da mesma forma, a gente arrasta, usando o autopreencher, até o mês de junho, que aqui ele vai copiar a fórmula e a função, somente modificando a coluna. Então, uma coluna para a direita. O saldo, a gente pode fazer da mesma forma. Passar para cá, ele vai pegar isso daqui menos isso daqui, e vai dar isso aqui. O que eu tenho no banco, eu vou arrastar para cá, ele vai pegar o saldo do mês de março. Aqui eu arrasto, ele vai fazer a relação do salário do mês de abril mais o banco que eu tenho no mês de abril. O saldo eu posso arrastar e assim sucessivamente, sem ter que colocar a fórmula cada vez que a gente for fazer a conta. Então, vamos só terminar aqui. Saldo, o que eu tenho no banco, a relação do salário com que eu tenho no banco. Aqui, o saldo, o total que eu tenho na relação do que eu tenho no banco, mais o salário, menos o total de gastos do mês de maio, que deu 8.200, meu saldo. Puxando para cá vai dar o 8.200, que é o que eu tenho de saldo no mês de maio. E aqui, só puxar, ele vai dar a relação 11.900. Puxando para cá, ele vai fazer o total daqui, menos o total de gastos daqui. Bem simples. Agora, a gente vai melhorar um pouco a apresentação, o design da nossa planilha. Começando pelo título dela. Aqui em gastos mensais, eu vou pegar da A1, vou clicar e segurar e arrastar até a G1, que é o limite de dados daqui da planilha. Então, eu vou até aqui a página inicial, o grupo alinhamento, e vou selecionar o botão de comando mesclar e centralizar. Ele diz aqui que une as células selecionadas a uma célula maior e centralizada, conteúdo na nova célula. Ou seja, ele vai ajuntar todas essas células e vai transformar numa só. Ok?
Então, aqui no grupo fonte, eu vou mudar o tamanho, primeiramente, do meu título. Eu acho que já está bom. Vou alterar o tipo da fonte. Vou colocar Arial Black. Perfeito. Agora, vamos cuidar de bordas. Há 3 formas diferentes de mudar a borda da planilha. A primeira, a que eu utilizo, é o Ctrl 1. Ele vai abrir a caixa de diálogo Formatar Células. A gente vai até aqui a guia borda e ele vai mostrar a relação de todo tipo de borda que a gente pode criar. Então, vamos selecionar aqui o intervalo. Deixa eu cancelar aqui. O meu intervalo vai ser essa célula. Então, vamos lá. Ctrl 1. Já está no borda. Eu vou colocar uma borda, um estilo de linha grossa e vou contornar aqui no contorno. Então, ele vai pegar todas as extremidades da célula. Feito isso, eu dou um OK e ele vai contornar essa célula. No caso, não está visível, mas na impressão ele vai estar visível. Aqui, de renda, na tabela renda, eu vou fazer diferente. Uma outra forma de colocar borda na planilha é aqui no grupo fonte. Tem esse grupo, esse botão de comando aqui nessa seta, que tem todas as relações de bordas. A gente pode colocar borda inferior, vai ficar uma borda embaixo. Borda superior, vai ficar uma borda em cima. Borda à esquerda, fica só uma borda à esquerda. Borda à direita, somente uma borda à direita. Sem borda, ele tira todas as bordas. E aqui eu vou utilizar no caso, que é todas as bordas. Ou seja, ele vai colocar borda em todas as extremidades de todas as células. Sendo assim, separando célula por célula. Vou dar um clique aqui para vocês verem. Perfeito! Ele vai colocar borda em todas as extremidades de todas as células. Na tabela gastos, eu faço da mesma forma. Eu seleciono toda a base de dados, vou aqui no grupo fonte, ele já vai estar pré-definido aqui todas as bordas. Então, eu dou um clique e ele já vai autodefinir para mim todas as bordas. E por último aqui, na tabela dados, todas as bordas. Assim, a planilha já modificou o seu design já muito bom, já melhorou bastante. Agora, no caso, eu quero colocar algumas cores aí. Para colocar cores é muito fácil. Por exemplo, começando aqui pelo título da planilha. Dou um clique aqui na célula e aqui no grupo fonte, aqui onde que está essa caixa de tinta, tem a cor padrão, que é o amarelo. Se eu der um clique, ele vai colocar amarelo em toda a célula. Eu posso também alterar a cor. Clicando na setinha, eu altero a cor. Vejam que conforme eu vou mudando aqui o cursor, ele muda também. Já para a gente ter uma pré-definição de como que vai ficar. Eu vou colocar de azul, um azul mais claro. E aqui, na base de dados, eu vou fazer o seguinte. Eu vou segurar o Ctrl e vou selecionar aqui a primeira parte, renda, ou melhor, ok. Renda, vou começar de renda, segurando o Ctrl até junho. Pulo uma linha, vou até banco, seleciono toda essa parte. Começo aqui na tabela gastos. Opa, tabela gastos. Pulando uma linha sempre. Isso ajuda na localização de dados na planilha. E sempre pulando um. É uma forma que eu utilizo para criar planilhas. E aqui, por último, saldo. Já vai estar selecionada todas essas. Eu vou aqui na cor de preenchimento e coloco. Vocês podem ver aqui que ele vai alterar. E aí eu posso ter uma pré-revisão, uma previsão do que vai ser, o que vai dar isso daqui. Eu vou colocar, então, um cinza.
ok? Ele já vai estar todo definido. Bom, aqui já melhorou significativamente a planilha. No caso, os números, vou modificar os números. Vou selecionar toda a base de números que eu tenho aqui no começo da planilha e vou até o grupo número da guia página inicial. No grupo número, está aqui em geral. Eu posso modificar, clicando aqui. Eu vou colocar contábil. Eu posso colocar moeda e contábil. Eu prefiro colocar contábil. Vou dar um clique em contábil e ele vai colocar o reais e vai separar por ponto e vírgula os respectivos valores. Ou seja, aqui R$ 3.700, R$ 2.000, R$ 5.700. Vou fazer da mesma forma aqui, toda essa base de dados. Vou aqui no grupo número e vou selecionar contábil. E por último aqui na tabela dados, geral, contábil. Ok, a planilha já está muito melhor do que ela era no começo. Eu só vou mudar o seguinte. Aqui nos meus títulos, eu vou colocar eles em negrito e vou centralizar eles. Centralizar. Exatamente. Aqui também em gastos, vou colocar em negrito. Ele deixa uma cor mais forte nos títulos e centralizar. E aqui o saldo também. Vou colocar negrito e vou centralizar. E assim, a gente termina esse vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E se não ficou claro, eu vou melhorar a explicação nos próximos vídeos com a utilização da ferramenta Auto Preencher. Até a próxima, um grande abraço.